Agora a gente vai falar de um personagem que você passou aí, Max, e até me tira dúvida, você conheceu ele na época da Austrália? Como é que você tem algum tipo O de... Ricardo? Isso, Não, não William tenho. Ricardo. Eu conheci, eu corri durante 8 anos na Austrália. E nessa época, a V8 Supercar que eu corria, muitas vezes tinha a corrida preliminar da Fórmula Ford. E eu falei que eu conheci o Ricardo, na verdade, eu fiquei sabendo disso através do próprio Ricardo, anos depois, ele já na Fórmula 1. Em 2018, 17 ou 18, no evento da Puma, eu tive durante muitos anos uma parceria com a Puma, e eu fui no evento da Puma aqui antes do Grande Prêmio de São Paulo, e era um evento de futevôlei, que graças a Deus eu não fui jogar, até porque eu não sei fazer duas embaixadas seguidas, e tava lá o Verstappen e o Ricardo, aí lá pelas tantas, o Ricardo veio até a mim e falou assim: "Oi Max, tudo bem? Lembra de mim?" Eu não lembrava que eu tinha conhecido ele, Caramba. porque em algum momento ele foi lá, se apresentou na época que eu morava na Austrália, e assim que eu sei que eu já tinha visto o Ricardo, mas eu não lembro dessa ocasião. Mas eu sou fã do Ricardo, não tem nada a ver com essa questão dele ter vindo falar comigo ou ter, por um acaso, conhecido ele que eu nem lembrava na Austrália. O Ricardo, para mim, foi um piloto que mudou a história dos pilotos na Fórmula 1, porque desde que eu acompanho a Fórmula 1, a gente vê aquela coisa muito comum que um piloto chega na categoria e principalmente quando ele tem alguma ascensão, muitos pilotos, ou a grande maioria, colocam uma capa de super-herói e vão seguir a vida. E o Ricardo, para mim, foi o primeiro piloto que chegou na Fórmula 1, chegou na Red Bull ganhando do Vettel e ganhando fácil do Vettel, ganhando corridas, e chegou lá sendo um dos mais cotados da categoria e continuou sendo um ser humano normal. Nesses últimos 4 anos que ele vem passando esses momentos difíceis, tanto na fase McLaren quanto na fase agora com a Racing Bulls, é um piloto que em nenhum momento inventou desculpa, empurrou as dificuldades para ninguém, assumiu ali as dificuldades que vinha tendo. Então acho que é uma postura de ser humano diferenciada num mundo que não é muito comum, principalmente na Fórmula 1, uma pessoa ser assim. Então eu realmente, para eu ser fã de alguém, na verdade, de qualquer esportista, eu tenho que ser primeiro fã da parte humana dele, acompanhada de uma parte técnica. E na parte técnica também, para quem não acompanha a Fórmula 1 há tanto tempo, os últimos 4 anos vêm sendo muito ruins para o Ricardo. Por outro lado, o que o Ricardo fez na Fórmula 1 em questões de disputas e ultrapassagens, defesa de posição, eu também não lembro ninguém que tenha feito com tanta frequência coisas espetaculares na pista. Eu lembro um grande prêmio, por exemplo, de Hockenheim, que eu não lembro se foi em 16 ou 17, eu não lembro que foi 15, que ele se defendeu tanto do Alonso durante uma série de voltas. O Alonso passava, ele repassava, uma disputa muito acirrada. E o Alonso, que normalmente não elogia ninguém a não ser a ele mesmo, ele elogiou tanto o Ricardo, ele se divertiu com aquela disputa. Então realmente o Ricardo fez coisas espetaculares na pista, que não vem acontecendo infelizmente nos últimos 4 anos, mas mais do que tudo, parece ser um ser humano muito legal, muito humilde, e eu admiro esse tipo de postura. No lado técnico, os últimos anos do Ricardo realmente foram tristes, porque é um piloto que na época da Red Bull era um grande nome. O Max bem falou, é o cara que bateu o Vettel no ano de estreia dele na Red Bull. É o cara que em 2014, quando a Mercedes estava iniciando um dos maiores domínios da história da categoria, ele foi o único não Mercedes a vencer naquela temporada. Então, o que o Ricardo fez na Red Bull é um negócio realmente que naquela época era digno de aplausos. É que a carreira dele começa a degringolar quando ele arrisca tudo para ir para a Renault em 2019. A partir dali que de fato a gente começa a ver os problemas do Ricardo. Ele demora para se adaptar na Renault, aí quando ele se adapta ele sai, vai para a McLaren, uma McLaren que estava também sofrível. Chega a vencer aquele GP da Itália em 2021, se eu não me engano. 21. Mas era um ponto fora da curva. Só que o que o Ricardo fez na Red Bull é um negócio digno de nota. E tanto que o cara que 3 anos correu ao lado do Verstappen venceu ele em 2. Isso que eu ia falar, um complemento desse, né? Ele venceu o Verstappen em 2, lógico que o primeiro tem que dar um certo desconto, que o Verstappen chegou lá já na 5ª etapa, naquele Grande Prêmio da Espanha, começou na época na Toro Rosso, mas ele é um piloto que andou muito próximo do Verstappen. Então, um piloto que andou próximo do Verstappen, às vezes um pouco à frente, um pouco atrás, se tratando de um dos melhores da história da Fórmula 1, que é o próprio Verstappen, eu acho que realmente é impressionante. E o Ricardo é um daqueles raros casos que aconteceu ao longo da Fórmula 1, na história da Fórmula 1, de pilotos que fizeram coisas impressionantes e por algum motivo deixa de acontecer. Se a gente for pegar, por exemplo, um caso similar, não tão de uma maneira tão extrema, na minha visão, é, por exemplo, o caso do Kimi Raikkonen. O Kimi da fase dele McLaren para a fase Ferrari dali para frente, para mim ele foi um outro Kimi. Principalmente nos últimos anos, na Ferrari e também na Alfa Romeo. O Kimi, para mim, era um dos pilotos mais velozes que já apareceram na Fórmula 1. Um outro caso, mas esse tem até uma explicação um pouco mais
fácil de entender é o do próprio Schumacher. O que o Schumacher era até 2006 e quando ele voltou de 2010 para frente, realmente era um outro piloto. Mas ali a gente teve um hiato de 4 anos de um piloto que nem correu de nada. Para não falar que não correu de nada, fez as corridas de moto, que não tem nada a ver com carro. Mas realmente o Ricardo, para mim, se encaixa nessa categoria de raros casos de um piloto excepcional que por algum motivo, que eu não tenho explicação, pode ser emocional, pode ser motivação, pode ser uma série de coisas que realmente mudou de nível e não conseguiu mais se achar, infelizmente.